Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Ramiro, estou aqui com o professor Pedro Vilas Boas Castelo Branco. A gente trabalha na coordenação e eu também na tutoria do curso, na disciplina de Estado de Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada, que está dentro do curso de Segurança Pública e Social da UF, parceria com o CEDEG. E o que a gente queria tratar hoje é de um tema que é sempre tocado nos fóruns, das aulas, entre outros, né, temas que tentam dar um link entre a abordagem teórica, né, da política, do direito, do tema da cidadania, mas também relacionando-se a algum tema atual. E um dos temas que a gente vem debatendo já em vários semestres com os alunos é a respeito da maioridade penal, assim como outros temas na sociedade brasileira, desarmamento, questão da legitimidade das instituições, é um dos temas fortes, né? E agora com esses debates políticos em relação a iniciativas legislativas para alterar a adoção, o porte de armas no Brasil, isso tem se ampliado. Bom, na verdade da maioridade penal, né, esse tema em relação à redução ou não. Foi inclusive um dos temas de campanha de um dos candidatos à presidência. Isso foi um ponto que meio que inflexiona a sociedade brasileira, né, para lá ou para cá. Mas algo que mesmo aqueles que concordam ou não concordam com o tema, com a redução da maioridade penal, tratam do problema da impunidade no Brasil. E que aqueles que defendem argumentam que a redução da maioridade penal solucionaria esse problema. Ou seja, há um desejo de justiça, na verdade, que a gente percebe na sociedade, dentro daquele, às vezes, argumento comum, a vítima é entrevistada e o que às vezes a pessoa fala, um ente familiar, quando tem alguém assassinado, eu quero justiça, ou seja, eu quero que aquilo tenha uma equiparação contra aquele dolo aplicado a um ente familiar, alguém próximo, um amigo. Então, a mídia procura às vezes explorar situações em que menores praticam esses delitos, né? Então, acho que a gente tem que acabar lidando com esse tema, que é um tema quente, é um tema forte, né, na nossa sociedade, nas aulas, e leva uma séria discussão dentro do nosso curso, inclusive porque um dos elementos para a gente entender essa questão é comparando, por exemplo, né, um dos argumentos que se colocam tanto a favor ou contra é a respeito das comparações que se faz com outros países, né? Então, não sei o que você poderia tocar a respeito desse ponto, né, da redução da maioridade penal. Quais são os temas que envolvem esse debate? Quais são os argumentos, né, que o senhor observa que percorrem a opinião pública, a mídia, a intelectualidade? Bom, eu começaria dizendo que sempre que ocorre um crime grave, um crime hediondo, sobretudo praticado por menor, vem à tona a questão da redução da maioridade penal. Mas o importante é pensar que 1% dos homicídios, apenas 1% dos homicídios são praticados por menores. A população tende a ser favorável à redução da maioridade penal por algumas razões, talvez. A primeira delas é que, primeiro, que há um sentimento muito grande de impunidade na sociedade. Eu diria que essa impunidade ela é muito grande, ela é muito maior para as camadas mais abastadas da sociedade do que as menores camadas. Eu diria que a impunidade com relação às camadas mais baixas da sociedade não é algo que eu diria que seja tão relevante. O fundamental quando se trata da redução da maioridade penal é pensar para onde esses menores, que vão ser considerados maiores, serão mandados. A ideia da Comissão de Constituição e Justiça, a despeito de haver divergência, é que um sujeito de 16 anos possa ser responsabilizado pelo delito praticado, pela ação penal praticada. Isso é extremamente problemático do ponto de vista da situação dos presídios no Brasil. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 715 mil presos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que tem a maior população, que é de aproximadamente 1.700.000, e depois a China,
quer dizer, os Estados Unidos tem mais de 1 milhão, tem aproximadamente 2 milhões de pessoas no sistema prisional. A China estaria em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Se houver a redução da maioridade penal, o sistema prisional que já está falido vai passar por uma situação absolutamente dramática. E outro ponto, as pessoas que vão para o sistema prisional, elas sempre saem muito piores do que entraram. Não é uma balela, não é um lugar comum afirmar que a prisão é uma escola da criminalidade. O sujeito sai com PhD em criminalidade, passa a fazer parte de vários grupos, passa a ter que sobreviver em meio a vários criminosos. Então a questão da redução da maioridade penal tem que ser pensada como um todo, tem que ser pensada também do ponto de vista, de um ponto de vista mais a longo prazo. Para onde irão essas pessoas? Como elas voltarão? Um ponto que se observa, e o Michel Foucault lembrava disso, que a prisão é das regiões mais sombrias do Poder Judiciário. Nós não sabemos muito bem o que se desenrola ali na prisão. Antigamente, há muito tempo atrás, o suplício era uma forma de punição e a execução da sentença condenatória ocorria de modo absolutamente visível. Mas com as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo, através da reforma penal na Europa, no século XVII e XVIII, a prisão foi se tornando a parte velada, escondida do processo punitivo. E isso significa que não se sabe ainda muito bem o que acontece lá. Nós sabemos o que acontece hoje em dia na prisão porque houve uma série de rebeliões, porque há uma série de filmes, há toda uma literatura sobre o que ocorre na prisão. Mas a relação entre carcereiro, prisioneiro, são relações extremamente complicadas. Pedro, só desculpa a interrupção, mas até pelo argumento que você foi levantando, claro que aqui a gente está tocando em pontos, não necessariamente para dizer sim ou não uma oposição, a gente está tentando tratar didaticamente o tema, mas a ênfase que você acabou levando no teu argumento foi mais em cima do prisioneiro, daquele que é acusado ou daquele que é sentenciado, do que no tema que percorre as pesquisas de opinião pública. Por exemplo, o CNT de São Paulo fez uma pesquisa que 92% da população brasileira é a favor. Até quando a gente pega os índices na própria plataforma sobre a opinião dos alunos também, esses índices são altíssimos, chegam a 80%, 70% a favor. Né? Mesmo aqueles profissionais, como nossos alunos, a maior parte policiais militares que lidam com a situação, observam isso. A gente fizer comparações com outros países. O Brasil está eu estou advogando em posições até diferentes que você colocou. O Brasil tem uma maioridade penal alta comparado com outros países, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Espanha. Às vezes há uma diferença que nesses países, por exemplo, europeus, se considera uma maioridade penal que é jovens adultos até 21 anos, porém, se é constatado que ele estava ciente do que ele estava fazendo, ele é penalizado mesmo abaixo de 16 anos, como no caso, me parece, da Alemanha. Ou seja, será que a ênfase às vezes não está colocada no lado errado quando há uma coisa exposta, há um fato exposto, a sociedade observa, crimes acontecendo, impunibilidade sendo avistada pelo... Tudo bem que há um exagero às vezes por parte da mídia, porque há um interesse em inflar esse tipo de situação. Por outro lado, me parece que, observando de um outro ponto de vista, que há uma incoerência na ênfase que se dá, a ênfase estrita no problema carcerário, que é um problema, porém, como é que você vai responder àquela vítima que foi, que o crime aconteceu com um ente familiar ou consigo mesmo, né? Ou seja, talvez o problema da responsabilização é algo complicado de se falar no Brasil. Quando é que você é responsável ou não por algo que você está fazendo? Então, ou seja, esse tema da impunidade, da responsabilização, acho que competem com essa observação quanto ao problema carcerário. Não sei se te parece provocante olhar nesse sentido. Eu entendi que você quis dar um olhar mais global para a situação, mas eu estou tentando observar também a compreensão do outro ponto de vista, e que até talvez de um ponto de vista, não sei, arriscadamente dizendo, democrático, a maioria da população tem esse viés. Né? O que você problematizaria em relação a esses temas que eu coloquei? Eu diria, em primeiro lugar, que existem sanções para crianças que praticam delitos, mas não são necessariamente sanções penais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 aplica medidas socioeducativas para menores e adolescentes que praticam crimes. Mas, por exemplo, se alguém com 17 anos pratica um crime de homicídio, ele fica no máximo 3 anos. Só para... Sim, mas isso também, se eu não me engano, pode ser renovado. Ele fica no máximo 3 anos, mas isso não quer dizer que haja uma impunidade. Quer dizer, não quer dizer que não seja aplicada uma sanção. O problema das medidas socioeducativas é que as condições em que os menores ficam presos, e a gente não está falando aqui apenas de homicídios. Eu lembrei aqui que, segundo algumas pesquisas, 1% dos homicídios são praticados por menores. Não é um percentual tão elevado. Mas o ponto é que os locais onde são aplicadas as medidas socioeducativas têm características muito semelhantes à própria prisão. Já são sistemas prisionais, já são locais de onde as pessoas querem sair, e já são locais de onde as pessoas fogem, e locais com condições extremamente precárias. Mas é ilusório supor que, do ponto de vista legal, que não hajam sanções que sejam aplicadas a menores. Existem, mas as condições desses locais são muito semelhantes às prisões. Um outro ponto que me parece relevante, e isso parece algo que acontece com frequência no Brasil, que se acredita que se legislando se muda a realidade. Reduzindo a maioridade penal vai diminuir a criminalidade. Isso é um problema porque a lei não é capaz de, por si mesma, de mudar a realidade. Se deposita uma excessiva confiança no trabalho dos legisladores, nessa motorização da legislação, esse fervor legislativo, não necessariamente vai mudar a realidade, porque para mudar a realidade tem que mudar a cultura das pessoas. Para mudar a cultura das pessoas tem que melhorar a educação. Uma campanha no sentido contrário à redução da maioridade penal está sendo feita, está se fazendo uma pergunta: em que banco o sujeito deve sentar, no banco dos réus ou no banco da escola? Eu não acho que essa questão está posta muito bem. Eu acho que são questões diferentes. A educação, a política educacional tem que acontecer sempre e também tem que se pensar numa política de segurança. Me parece que essa questão da redução da maioridade penal não está sendo pensada para os filhos das classes mais abastadas, para os filhos das classes médias. Isso está sendo pensado, sobretudo, para quem mora em comunidades carentes ou em determinados locais onde se observa um negócio de compra e venda relacionado às drogas. A lei, embora ela seja geral e abstrata, ela está, nesse caso, selecionando um determinado perfil. Ela está relacionando a criminalidade à pobreza. Então, acho que tem que haver uma reflexão mais profunda para pensar a questão da maioridade penal. Você falava de uma questão comparativa. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a maioridade penal é muito mais baixa. Mas são contextos políticos e sociais completamente diferentes. O Brasil não dá para importar, sim, mas o Brasil é muito... A América Latina tem países completamente diferentes. O Brasil tem que pensar numa legislação que seja adequada à sua realidade. E outra questão, o fato da maior parte da população ser a favor da redução da maioridade penal me parece sugerir uma certa falta de informação de algumas questões importantes. Não dá para você querer prender sem saber para onde a pessoa vai. Não dá para você prender sem pensar que aquele que foi para lá vai sair muito pior do que ele entrou. Então, é uma visão também pragmática, porque a punição foi pensada para ter um caráter ressocializador. A punição foi pensada para ter um caráter pedagógico, um caráter educacional. Mas o que se aprende dentro das prisões nada tem a ver com uma educação, com uma ressocialização. Eu estou tentando pegar um ponto de vista que talvez a sociedade, em seu senso comum, que pode também carecer de uma informação, acaba observando, né? O sentido desse sentimento de equidade, de que... eu sempre pego aqueles exemplos mais comuns que você tem, alguém que foi assaltado, alguém que sofreu homicídio. Uma das primeiras frases que se tem das pessoas é: eu quero justiça. Ou seja, isso eu acho que passa por vários conhecidos que nós temos, as coisas mais... é algo reflexivo, de alguma maneira. Eu acho que
Isso que eu estava provocando quanto à ênfase, né, em relação... Será que a ênfase é na preocupação da consequência do sistema prisional, que não estou excluindo esse problema, ou a ênfase na questão da impunibilidade? O que mais provoca esse 92% da população em ser a favor, ou que varia esse índice, 70%, mas é um índice majoritário, a ser favorável? Né? Eu acho que assim, eu acho que a observação que você fez é importante relacionada a uma observação global da situação, tá? E que há um problema também, porque aquele jovem está cometendo aquele tipo de atitude. Mas temas centrais que eu tentei abordar, que eu acho que a gente também acabou levantando aqui nessa discussão, é em relação à responsabilidade e à impunibilidade, né? Impunidade, perdão, quanto a esse tema. Eu acho que é um sentimento caro na sociedade, inclusive quando pensa que talvez a prisão não necessariamente é um lugar de ressocialização, mas sim de realmente punição do apenado, né? Claro que a gente tem um ponto de vista legal no Brasil de progressão da pena, que no sentido de ressocialização. Infelizmente isso não acontece. E não acontece tanto isso, e também a sociedade compartilha um sentimento de descrédito quanto à efetividade desse sistema. Ou seja, estou dizendo o seguinte, a sociedade concorda, me parece, que as prisões são horríveis, que as prisões são degradantes, que as prisões pioram o indivíduo. Mas, olhando de um outro ponto de vista, também tem o lado do sentimento, da ânsia por justiça pela população que, majoritariamente, que não só a pobre, classe média, a gente viu crimes, esfaqueamentos na Lagoa, bairros nobres do Rio de Janeiro, não só os pobres, mas também, ou mais até, população negra e pobre, mas também população de classe média e alta que também sofre com esse problema geral da violência. Eu acho que assim, acho que talvez foi saudável a gente ter debatido talvez esse tema para apresentar esses temas, essa variação de temas, né? Para concluir. Um ponto, acho que é importante mencionar, é a questão da sensação de insegurança. As pessoas estão vivendo uma sensação de propagação do medo. A todo crime violento que ocorre, a todo crime hediondo que acontece, ocorre esse efeito dominó da propagação radical da violência. E aí me parece entrar um elemento importante em campo, que é o papel dos meios de comunicação. As mídias têm atuado de uma maneira extremamente terrorista. Quando ocorre um crime hediondo, primeiro que é curioso que quando ocorre um crime hediondo na Zona Sul, isso ganha uma repercussão imensa, vira manchete de jornal, a polícia passa a investigar, aumenta o policiamento ostensivo. Se ocorrer uma morte na Zona Oeste, na Zona Norte, ou ocorrer em alguma comunidade carente, a repercussão é muito diferente. A repercussão midiática, ela tende a criar uma propagação do terror excessiva. Eu acho que esse é um ponto importante a lembrar. As pessoas que não estão sofrendo violência naquele momento, que estão em seus lares, seguras, tranquilas, têm a sensação de que sua vida está por um triz, de que podem ser privadas da sua vida a qualquer momento. Então, me parece que o modo pelo qual a violência é retratada pelos meios de comunicação tende a aumentar, a hipertrofiar radicalmente a violência. A sensação de insegurança, ela é algo que tem que ser pensado, porque as pessoas, ao argumentarem a favor da redução da maioridade penal, tendem a falar com excesso de passionalidade, aterrorizadas pelo massacre midiático que mostra a televisão diariamente na vida das pessoas. Uma criança não pode ligar a televisão porque já de manhã cedo aparecem pessoas espancadas, baleadas, como se a nossa realidade fosse só constituída por ações violentas. Então, o papel da mídia poderia ser um papel muito importante no sentido também, conforme está presente na nossa Constituição, de educar, de prevenir. Me parece que a questão da violência no Brasil é tratada de modo semelhante à questão da saúde. Quer se tratar as doenças, mas não se quer prevenir as doenças. Me parece que seria muito mais inteligente ter uma política de segurança preventiva do que propriamente depois de que uma política de prevenção excessivamente punitiva. Mas, Pedro, essa questão do lado midiático da violência, será que é tão
inventivo quanto à concretude dessa realidade. Por exemplo, se a gente olhar os números, o Brasil atingiu um número no ano passado perto de 60 mil homicídios por ano. Esse é a gente está entre os primeiros, na verdade, os rankings mundiais de homicídio. Quando a gente pega a questão de roubo, assassinato, há não só uma taxa alta de não investigação, de impunidade, mas também de pessoas que às vezes não dão queixa. Quantas pessoas que a gente conhece que foram violentadas ou sofreram algum abuso ou sofreram algum assalto, roubo, mas não foram dar queixa? Esses números não aparecem. Ou seja, na verdade eu estou dizendo o seguinte, eu estou até provocando, acho que assim, nesse diálogo a gente acabou fazendo esse tete-a-tete. Será que é tão enfático esse sentido da invenção, da inflação da mídia, ou não há um ponto crítico que a gente está passando? Por exemplo, a ONU considera que até 10 homicídios para cada 100 mil habitantes são números normais. A gente tem um índice que chega muito mais do que 25, que é considerado muito grave pelos índices das Nações Unidas. Ou seja, a gente está numa situação que é real, que é apresentada pelos índices, né, que as instituições públicas apresentam, que dão conta dessa problematização. Ou seja, a mídia acaba embarcando nesse sentido ou não é também... a realidade também por si só já apresenta um quadro periclitante, né? Complicado. O problema do que você está falando me parece ser supor que tudo que apareça, por exemplo, na televisão, que é uma mídia, seja realidade. A mídia sempre seleciona aquilo que vai aparecer, enquanto realmente ela mostra uma realidade, enquanto uma pessoa pode ter sido alvo de uma bala perdida, de uma ação violenta, muitas outras coisas estão acontecendo também que não estão necessariamente associadas à violência. Um outro ponto é que você tem razão quando você menciona que, por exemplo, boa parte dos homicídios não tem autoria na cidade do Rio de Janeiro. Não se sabe quem os praticou. E, com certeza, isso aumenta radicalmente o sentimento de impunidade. O problema é que, muitas vezes, a investigação policial é pautada, é orientada pela mídia. A mídia divulga os casos de violência e aí a polícia investiga. Mas se a mídia dá uma ênfase maior à violência sofrida por um sujeito da Zona Sul do Rio de Janeiro, logo vai haver mais investigação para o sujeito da Zona Sul do Rio de Janeiro do que para outras pessoas que moram em outras áreas. A mídia ela tem um papel de divulgar, tem um papel de mostrar a realidade, mas muitas vezes ela tende a selecionar determinados fatos da realidade e ficar enfatizando esses fatos. Não há necessidade, por exemplo, de ficar mostrando certas ações violentas, crianças espancadas, estupros, mortes, balas perdidas de manhã, quando as crianças veem televisão. Não há, é necessário ter uma razoabilidade muito maior nesse sentido. Eu não estou querendo dizer que não haja violência. Eu estou querendo dizer que a forma pela qual a mídia mostra a violência não contribui para combater a violência, para diminuir a violência, mas ela tem um efeito propagador. Porque se todo mundo que assiste a violência na televisão fica apavorado, a pessoa já vai começar a pensar quando estiver na rua, quando estiver no seu carro, ou quando se aproximar uma pessoa estranha, ela já vai pensar em se antecipar. Então, mostrar constantemente a violência produz, primeiro, uma banalização da violência. Se eu vejo violência todo dia na televisão, eu tendo a achar que aquilo faz parte do cotidiano e não me impressiono mais e, de repente, posso até incorporar algumas dessas práticas. Internalizo também essa violência que me é mostrada o tempo todo. Então, é muito perigoso a forma pela qual a violência é apresentada. E a realidade acaba sendo muito reduzida à violência, não contribui para pensar em meios de diminuir a violência. Mas é verdade o que você está dizendo. O Brasil talvez seja um dos países com dos maiores números de homicídios. Aqui mata-se nas mesmas proporções que se mata em muitas guerras. Mas é muito importante fazer uma reflexão também sobre um tipo de violência que emana da própria mídia ao retratar a violência, ao enfatizar excessivamente a violência. Será que uma festa,
boas ações que ocorrem em comunidades, formas de solidariedade não merecem também um destaque e também não constituem a realidade? Por que essa opção de só mostrar a violência continuamente? Não, claro que eu acho que também, eu não sei se isso tem tido uma alteração ou não, meio que provocando ainda, porque eu estava lembrando, por exemplo, do caso de alguns crimes recentes que aconteceram também em comunidades e que acabaram tendo uma visibilidade tão grande quanto crimes que acontecem na Zona Sul. Mas, por exemplo, tomando um caso dos mais polêmicos que a gente pode tratar, que foi até o caso que deu uma inflexão em relação à mudança nas UPPs do Rio de Janeiro, que foi o caso Amarildo. Hoje, por exemplo, qualquer jornal que você for investigar, for analisar, estava percorrendo as notícias, e as investigações policiais dão conta de dossiês de mais de 1000 páginas comprovando a relação do Amarildo com o tráfico. Isso, assim, é uma coisa que, sem temeridade em dizer, porque isso já está publicado de forma muito... Por outro lado, quando a mídia apresentou isso, apresentou justamente do modo diferente do qual você estava falando. Ou seja, que mataram um jovem, realmente um trabalhador, não sei o quê, mas no fundo foi provada a relação enfática dele, da família, com o tráfico, né? Depois de muito tempo e depois de, inclusive, ter se colocado uma culpa no policial. Não estou livrando o modo como a polícia trata. Eu acho que, assim, ambas as coisas que a gente está dizendo aqui, elas podem se conciliar, no meu ponto de vista, tanto como o problema como as instituições encaram esse problema da violência, como a mídia encara, como a sociedade encara. Eu acho que a gente acaba entrando num tipo de debate que ele é menos fiador desse tipo de visão e ele é mais conflitivo. Eu acho que quando a gente observa que, por exemplo, no caso do policial, o policial é um membro da sociedade, se você pegar a média do policial, ele é um sujeito classe média baixa ou média média, como a maioria da população. Ele também tem essas mesmas visões da sociedade. E, por outro lado, também a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que acabam caindo ou não no crime. Então, eu acho que, assim, o que eu estou tentar fazer aqui, que é um desafio, é casar essa tua visão desse problema que realmente é real, como a mídia infla, mas também um problema concreto, de a gente estar dentro de uma espiral de sentimento de violência que é muito enfático e os números apresentam. O caso do Amarildo, primeiro que ninguém sabe exatamente se ele estava ligado ou não ao tráfico, porque isso está numa fase, isso é uma investigação. E mesmo que ele tivesse, isso jamais justificaria que ele fosse torturado e morto. Não justifica. Então, uma das coisas que mais se fere no Brasil também é a presunção de inocência. E isso vale para qualquer cidadão, seja ele um trabalhador, um jornaleiro, um camponês, alguém que trabalha na burocracia, um policial, qualquer um. Muitas vezes fere-se o princípio da inocência. A questão fundamental é que, muitas vezes, em que ocorre uma morte em comunidade carente, e às vezes de um trabalhador, costuma-se dizer que ele era traficante, ou costuma-se a dizer que ele estava envolvido num tiroteio. Mas muitas pessoas sabem que ser jovem, ter uma motocicleta numa favela já é quase sinônimo de ser criminoso. É muito difícil, muito problemática essa discussão. A questão é que nós vivemos numa sociedade em que há uma perda de credibilidade enorme com relação à polícia. Isso é extremamente negativo, porque a polícia tem que estar próxima da sociedade. A polícia, como você bem diz, faz parte da sociedade. Nós precisamos de uma polícia melhor, mais bem preparada, mais bem remunerada. Nós precisamos integrada. A polícia ela tem que ser uma polícia cidadã. E a polícia, no caso da polícia militar, ela não surgiu na sua concepção, na sua origem, para ser uma polícia cidadã, mas para fazer a proteção, para servir de guarda à família real, que veio ao Brasil em 1808. Então nós temos que repensar o modelo de polícia que nós queremos ter. Nós temos que ter uma sociedade que discuta esses problemas. Nós precisamos ter uma mídia que faça uma discussão menos parcial, seja a favor do Amarildo, seja a favor da polícia, uma discussão que possa enriquecer. Tem que ter mais debate, mais discussão, e menos sensacionalismo, e menos
e não ficar violando a imagem de pessoas presas constantemente. Quem é preso não necessariamente ainda sofreu uma sentença condenatória, seja ele policial ou não. Não violar Então, a reputação das pessoas. Estão violando o tempo todo o direito de imagem, a reputação. Uma coisa que eu costumo pensar é que se em vez de ficar pensando em mudar constantemente as leis, nós pensássemos em aplicar as leis que existem, nós teríamos uma revolução no país, porque muitas das leis não são aplicadas e a punição continua sendo uma punição extremamente seletiva. Ela tende a ter como alvo pessoas das comunidades mais baixas da população. Por isso que eu acho importante essa discussão, para que nós possamos pensar, para que esse debate seja um debate coletivo e para que se pense em formas diferentes de administração desses conflitos. Eu acho que, agradecendo, né, essas discussões que a gente teve, eu acho que o sentido dela é justamente apresentar diferentes visões, né, para o aluno, e a gente continua o debate nos fóruns e conforme tanto o trabalho teórico como de informação a gente vai recolhendo e eu acho que foi muito saudável esse tipo de debate, mostrando que o sentido da sociologia é compreender o olhar do outro. Então, eu acho que é muito frutífero esse tipo de olhar mais de conjunto sobre o problema, né? E entender que, na verdade, a gente vive uma sociedade muito plural, que é altamente heterogênea, altamente assimétrica, né? Tanto diferenças regionais como dentro de cada... O Rio de Janeiro, por exemplo, é um negócio super interessante no sentido de grandes diferenças em um espaço restrito espacialmente restrito. Num lugar. Ou seja, eu acho que foi muito interessante, né, esse debate, espero que seja proveitoso para os alunos em geral.